Muito prazer que o curso de Direito Penal Econômico da PUC Minas recebe hoje o brilhante professor Paulo César Busato, a quem eu deixo o meu agradecimento. Registro que as portas da PUC Minas estão permanentemente abertas a ele. Espero reencontrá-lo em breve, especialmente aqui nas Minas Gerais, e que ele possa estar não só comigo, não só com os professores do curso, mas também com os nossos alunos. E quero agradecer também por sua gentileza, pelo seu carinho, por sua atenção todas as vezes que estivemos juntos presencialmente e virtualmente. E passo a palavra para o professor Eduardo Milhomes para fazer a devida apresentação do nosso querido palestrante. Boa noite a todos. Professor Paulo César Busato, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco na PUC Minas. O currículo do professor Paulo César Busato é um currículo grandioso. Professor Paulo César Busato é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidade de Sevilha, tem estágio pós-doutoral na Universidade de Valência, professor da Universidade Federal do Paraná, professor visitante da Universidade de Castilla-La Mancha, catedrático convidado da Universidade Politécnica na Nicarágua, professor convidado do doutorado da Universidade de Buenos Aires, coordenador do grupo de pesquisa Modernas Tendências, Sistema Criminal e Núcleo de Pesquisa Sistema Criminal e Controle Social da Universidade Federal do Paraná, membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processo Penal Latino-Americano da Universidade de Göttingen, Alemanha, membro do Comitê Científico Internacional Pós-Graduação da Universidade de Castilla-La Mancha, Toledo, na Espanha, membro do Conselho Científico da Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e do Conselho Científico da Revista Penal Portal Justel, Espanha, editor da Revista Justiça e Sistema Criminal, consultor da Revista Liberdades e Revista Brasileira de Ciências Criminais. Professor Paulo César Busato, é um prazer tê-lo aqui, como o professor Leonardo já colocou. Eu passo agora a palavra para o senhor poder nos brindar aí com essa excelente palestra. Bom, boa noite, professor Leonardo Rodrigues, professor Eduardo Milhomes, cumprimentando ambos, faço o meu boa noite extensivo a todos que estejam nos assistindo. Faltou uma coisinha aí no currículo, professor Eduardo, que eu sou amigo dos professores de Direito Penal de Minas Gerais, que acho que era a coisa mais importante que tinha para falar, não é? E o professor Leonardo referiu outras vezes que eu estive aí, de fato eu tenho bastante apreço e muitos amigos mesmo, em Belo Horizonte em especial, mas em Minas Gerais de modo geral, muitos ex-alunos e tudo isso, e acaba que eu tenho ido muitas vezes, tenho frequentado bastante vezes aí o ambiente jurídico penal das Minas Gerais, não é? Mas é a primeira vez que eu frequento esse ambiente virtualmente, né? Sempre era presencial, agora tem essa circunstância para a gente, vamos lá, digerir e ver o que a gente consegue fazer com ela, não é? Eu espero que essa noite a gente consiga trabalhar um tema instigante, que o tema que eu propus é talvez um tema de alguma verticalidade. E eu não sei como é que vai funcionar, professor Leonardo, não sei, professor Eduardo, vejam se é o caso de reservar um espaço ao final para perguntas, ou se vocês vão permitir a interferência ou não. Fica à vontade, tá? Fica a critério de vocês, o que for a pauta das atividades, vocês marcam aí como quiserem, tá? Eu vou fazer uma abordagem do tema que vai um pouco dentro de dar a estruturação de uma nova perspectiva a respeito de toda a teoria do delito e daí situar dentro disso a compatibilidade com a solução de um dos inúmeros problemas que apresenta a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é o problema da ação, não é? Então, a minha ideia é um pouco trazer do geral
para esse problema particular, que é um campo de prova. E aí vocês fiquem à vontade também, se quiserem, para explorar outros campos de prova da capacidade de rendimento desse conceito que eu vou apresentar, dessa concepção, e mesmo se tiverem interesse, outros problemas que eventualmente sejam levantados em torno da própria responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vocês ficam à vontade aí na sequência. Eu vou procurar seguir as recomendações do professor Leonardo no que tange ao approach inicial, né? Descritivamente, eu vou procurar focar muito mais no tema da concepção significativa da ação, para daí depois a gente desenvolver o tópico pontual relacionado à ação da pessoa jurídica. Muito bem. Basicamente, se vocês lembram de uma estruturação histórica de direito penal, o início de tudo sempre é o ensinamento, e é isso que nós fazemos com os nossos alunos da graduação, né? Começar por explicar uma teoria do delito, né? E o que é uma teoria do delito? Por que é que tem uma teoria do delito? Talvez a gente começa já como algo dado, falando de teoria do delito, sem pensar um pouquinho, dar um passinho para trás e pensar um pouquinho por que existe teoria do delito? Qual é a razão disso aí? Né? Uma teoria do delito, na verdade, é um arcabouço normativo estruturado em torno de um conjunto de normas que pretende dar certa racionalidade ao sistema punitivo, ou seja, a ideia é que todos os tipos penais, independente de qual seja a premissa incriminadora, eles consigam ser submetidos a um sistema normativo geral que filtra todos eles e que oferece, então, resultados equânimes. De onde vem essa premissa? Né? De onde saiu isso? Qual é essa ideia? Ela saiu da ideia fundamental, ideia fundante da igualdade, que é a colocação, ou seja, vamos montar um sistema que permita dar resultados igualitários, resultados equânimes para tudo que se submeta ali, que não é outra coisa que não uma projeção da liberdade dos modernos, né? Se vocês pensarem na estruturação do que é o iluminismo, né? O projeto iluminista é um projeto de liberdade, de formatação de uma regra única para todos, né? E a busca de um resultado justo para todos os casos. Essa é a base da coisa. Claro, isso se reflete dentro do direito penal na criação de uma estrutura que pretenda formatar isso. E o curioso é que isso aconteceu no direito continental, a partir do modelo alemão, por circunstâncias que, certa feita, o professor Munhoz Conde nos explicou numa escola de altos estudos aqui em Curitiba, uma circunstância muito peculiar da própria Alemanha, que é o fato de que a Alemanha é um Estado unificado tardiamente, como todos sabem, né? Na segunda metade do século XIX, e por causa dessa unificação tardia, ainda concedendo uma série de espaços e autonomias aos Länder que a compunham, tinha que estabelecer algumas regras, inclusive para trânsito de professores. Isso pouca gente comenta esse dado, né? O sistema de ensino se unificou muito antes do Estado Federativo, do Bundes alemão, tá? E aí o professor que progredia de uma carreira para outra saltava de uma faculdade para outra, mas de repente ele saía de Hamburgo, ia para Bavária, chegava lá, o código era outro. O código penal era outro. Então, a criação de estrutura de normas, de regras gerais, era para permitir que o ensino tivesse possibilidade de, partindo de regras gerais, contemplar todos os códigos, tá? Então, é por isso que se estrutura nessa forma de normas gerais, é por isso que a origem das regras gerais do Código Civil é alemã, as regras gerais do Código Penal é alemã, é por causa disso, é por causa de um problema peculiar, uma peculiaridade deles. O importante, o que é reflexo realmente da igualdade dos modernos é a existência de um sistema. Que o sistema seja uma teoria do delito é uma circunstância alemã específica, porque percebam, no ambiente inglês, no direito anglo-saxão, no common law, o sistema é um sistema de processo, né? O sistema que eles têm é um sistema de processo, a norma incriminadora é solta. O sistema que existe, que unifica as coisas, é um sistema processual, né? Que é também uma expressão da liberdade dos modernos, mas em um outro tipo
de sistema, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a base que nos interessa, o ponto de partida da nossa conversa, é igualdade dos modernos traduzida para o direito, tá? Muito bem. Então, a nossa formatação de igualdade dos modernos para o direito penal foi a aposta numa teoria do direito. Ok. E qual era o método para realizar isso? Esse é que talvez tenha sido a falha inicial. Porque, ao mesmo tempo que os iluministas apostavam na igualdade, eles precisavam, se vocês fizerem um review histórico, eles precisavam se livrar de uma vinculação com uma estrutura prévia, que era a estrutura do direito natural de cunho religioso, né? Ou seja, se apostava num Estado secular e, portanto, numa fórmula de superação da associação entre religião e os dogmas jurídicos, né? E, então, para se livrar disso, a aposta foi na ciência. A meu ver, e mais adiante a gente pode voltar nesse assunto, a meu ver, esse é o grande equívoco, né? O grande equívoco do direito, e em especial do direito penal, foi pretender ser ciência. Na hora que nós entramos aí, e o professor Eduardo, quando leu meu currículo, falou assim: olha, é mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Cara, esse negócio de ciência jurídica, eu estou num setor na Universidade Federal do Paraná, que é o setor de ciências jurídicas, me dá urticária esse negócio, né? Porque a ciência jurídica é quase uma contradição in termine, mas enfim, isso nós vamos chegar mais adiante a constatar. A aposta na ciência trouxe uma coisa para dentro da teoria do delito, que é o método analítico, né? O método analítico superou ou fez deixar de lado os conceitos material e formal de crime que se usava, de cunho filosófico, do idealismo alemão, né? Está no Kant, está no Hegel, está em todo o idealismo. Se superam essas concepções sobre o que é o crime, o que é o delito, com uma concepção teoricamente analítica, ou seja, que obedecia à análise. O que é a análise? A análise é um método. E como é que é o método analítico? O método analítico consiste em dividir o todo em partes e estudar as partes como forma de compreender o todo. Isso é um método analítico. Então, perceba, o que é que se fez? Se começou a estudar o crime a partir dos seus elementos, né? E é isso que se faz na teoria do delito. E perceba que a dependência da ciência era tanta que o elemento de abertura e o elemento de fechamento da teoria do delito eram importados de ciências então já afirmadas. Nós estamos falando da segunda metade do século XIX, Derner, né, os primeiros autores ali, antes do próprio von Liszt, né? Qual era o conceito de ação desse modelo? Uma ação buscada na física newtoniana, né? A ação é um movimento voluntário modificativo do meio externo. Isso aí a gente estuda no ensino médio, né? É a física newtoniana pura. E aí tinha ação, tinha o injusto, que depois foi fragmentado lá pelo Beck, juridicidade, né? E tinha a culpabilidade. E o que era a culpabilidade? Uma culpabilidade psicológica, que consistia no vínculo subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado. Ora, o vínculo psicológico provinha da psicologia clínica, que então era uma ciência emergente das ciências naturais também. Então perceba que a abertura e o fechamento da estrutura jurídica, num conceito analítico, eram dois conceitos provenientes de ciências naturais, né? Tal era a aspiração do direito penal em ser ciência, né? O jurista queria vestir um guarda-pó, né? É um negócio impressionante, né? Bom, essa teoria do delito que forma o produto melhor acabado, digamos assim, dessa fórmula de pensar, dessa aposta na ciência, ela traz, incita a sua própria Constituição, exatamente porque ela tem esse vínculo com a ciência, alguns aspectos condicionantes derivados da ciência que têm um efeito oposto ao da igualdade. Vocês querem ver? Olha só. Primeira coisa, quando você aposta na ciência como paradigma, a ciência opta sempre pelo binário.
pelo absoluto, entre verdade e falsidade. Né? Ciência fala em verdade e falsidade. Isto é assim, isto é assado. Né? O chocolate faz bem, daí passa 6 meses, o chocolate faz mal. Ovo faz bem, daí passa 6 meses, o ovo faz mal. E é irrefutável, assim, todas as opções anteriores eram erradas. Né? O Covid se transmite em 30 dias, depois se transmite em 15 dias, depois, enfim, cada hora é uma coisa. Né? E a constatação da ciência é assim, ó, ela afirma uma verdade, todo o resto é falso. Né? Perceba que é uma dinâmica de exclusão. Tá? A dinâmica científica é uma dinâmica de exclusão. E isso se opõe à principal característica do direito, que é a fluidez, a possibilidade de argumentação, a convivência de opiniões. Né? A discussão argumentativa do direito, além disso, ela não versa sobre coisas no mundo. Isso também é um problema, porque a ciência, especialmente a ciência natural, é um conjunto de enunciados sobre coisas do mundo. A prova é empírica, a relação de causalidade é absoluta. Né? É sempre essa ideia, até que chegam o pessoal da física quântica e diz que, olha, absoluto coisa nenhuma, né? Se absoluto seu aí já era, né? Nem os físicos acreditam mais numa causalidade absoluta, os juristas continuam com ela, né? Tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Bom, percebam que a discussão científica é uma discussão sobre coisas do mundo, mas a discussão do direito é uma discussão sobre convenções. Isso é importante que se perceba também, porque isso é completamente contrário ao modelo jurídico. Enquanto se fala de, sei lá, do fenômeno da poluição como algo visível, né, ou com os efeitos visíveis, como é que vocês, como é que vocês descrevem fisicamente os institutos jurídicos? Veja se tem condições. Que cor tem uma legítima defesa? Qual é o cheiro de um concurso de pessoas? Entende o que eu quero dizer? Cara, não existe dimensão ôntica para aquilo que são convenções. E a gente queria afirmar o direito com base ôntica, com base em uma ação ontológica. Porra, é demais, né? É demais. Eu costumo dizer que jurista pretensioso é até um pleonasmo, né? Porque as coisas que se queria, teoricamente, o jurista já era uma pretensão absurda, de entrada, né? E, claro, a primeira grande discussão, e vocês vão ver como esse perfil científico ele gerou um problema de entrada na teoria do delito, que é o seguinte: a primeira grande discussão sobre teorias do delito é uma oposição entre causalismo e finalismo. Todo mundo conhece isso, né? E é uma discussão sobre o quê? Já perceberam sobre o que é essa discussão? É sobre um conceito de ação. Não, é muito mais do que isso. É sobre um ser da ação. Olha só qual é o conceito causal de ação. Ação é um movimento voluntário modificativo do meio externo, certo? Qual é o conceito finalista de ação? Ação é o direcionamento de uma finalidade. Perceberam que as duas frases começam com a mesma afirmação? A ação é. Cara, como que a ação é? O problema era esse na entrada já. A afirmação de um ser da ação fazia com que se invalidasse todos os demais seres da ação. Né? Se o sujeito defende uma ação causal, toda a estrutura finalista é desprezada. E vice-versa. O sujeito defendia uma teoria da ação final, todo o modelo causalista é desprezado. Um ponto de vista, por conta do modelo de ciência do ser, invalidava todos os outros. Né? Por quê? Porque é a dinâmica da verdade, percebe? Como é a verdade científica, é a afirmação que contrasta com todas as afirmações que se lhe opõem, a escolha de um invalida o resto. Né? Ou você é do Galo ou você é do Cruzeiro. Então não dá para ser dos dois. Né? Não é assim? É assim aí. O cara que sai com uma camisa meio azul, meio preto e branco, pô, tá louco? Né? Não tem isso, né?
Esse é o modelo de ciência, essencialmente, né? O resultado final disso, todo mundo conhece. É a aniquilação completa de todos os conceitos ontológicos de ação para cumprir as funções que os próprios juristas dele exigiram. É só vocês pensarem nas funções que se exigia, né? O Welzel acusava, por exemplo, o causalismo de ser incapaz de perceber a tentativa, né? Se a ação é um movimento voluntário modificativo do meio externo, a tentativa não tem modificação do meio externo, como é que explica a tentativa? Então, eles são incapazes de dizer isso, né? E os causais naturalistas acusavam o finalismo de ser incapaz de dar solução ao crime culposo, porque a finalidade do sujeito que atua culposamente é lícita. Ele quer ir para casa mais cedo. Ele se excedeu na velocidade. Mas o meio de realização... mas o meio de realização não é o fim, né, velho? Nós não estamos falando de finalismo, né? A acusação é tão severa contra o Welzel que, se vocês olharem o último texto, a última revisão da teoria finalista da ação, o Welzel deixa de ser finalista. Isso é uma coisa que me dá também certa urticária, hoje que tem finalistas ainda no Brasil, né? Isso assim, não são muitos, né? E também não são tão explícitos, porque dá vergonha, mas tem, porque, sei lá, é muito estranho, porque o próprio Welzel negou o finalismo no fim. O último texto, que é aquela moderna, como é que é? O novo sistema jurídico penal, que é o texto dele de 74, tem uma tradução em português, inclusive, que acho que é tradução da tradução, mas enfim. Naquele texto, o Welzel diz que deixa de lado a própria expressão finaler Handlung em favor de uma expressão que é a kybernetische Handlung. É a ação cibernética, é o controle dos meios, aquilo que unifica as ações. Nem o Welzel era finalista, no final das contas, de tão ruim que era a coisa. Que era insustentável o conceito da ação finalista e o conceito da ação causalista. Por quê? Porque se queria que essa ação cumprisse tantas funções na teoria do delito que nenhum conceito dava conta, né? O problema aí é que qual foi a solução que se encontrou a partir daí? Uma solução radical, né? O colapso ontológico científico gerou uma solução radical. Vamos abandonar a ação como ponto de referência da teoria do delito. É isso que aconteceu, né? Vocês olham, historicamente, o que se propôs foi a reorganização do sistema ao redor de uma base normativa que começava na imputação. Vocês olham os manuais funcionalistas, todos eles começam na tipicidade objetiva, né? Na teoria da imputação objetiva, tá assim o Roxin, assim é o Welzel, assim é o Silva Sanches, assim, todos eles aí, né? Aliás, o Welzel não, o Jacobs, o Roxin, o Silva Sanches, o Figueiredo Dias, o Marinucci, tem uma coleção de manuais, todos eles começando, né, a estruturação com base normativa, desprezando a ação como ponto de partida da teoria do delito. Bom, isso tem um lado bom, tá? Qual que é o lado bom? Admitir que o direito penal é um modelo de expressão política baseado num caráter social e não em condicionantes naturais já é um passo à frente, né? Esquecer, ou seja, deixar de lado que a base da natureza, o Welzel tinha uma defesa arraigada da base naturalista, é um neontologicista ferrenho. Ele chega a dizer que só é possível regular aquilo que a natureza nos permite, né? Não adianta determinar normativamente que uma mulher dê à luz aos 3 meses de gestação se ela vai tardar 9. Ou seja, a natureza pauta aquilo que eu posso regular normativamente. Então, tem que começar na natureza. Não tem que começar na natureza. É claro que as circunstâncias da vida pautam o que se pode normativizar. Não tenha dúvida disso, está certa essa expressão. Mas isso não quer dizer que o direito penal nasce na ontologia. Ele nasce naquilo que ele é. Convenção, como qualquer ramo do direito, tá? Então tem um lado bom, admitir que o direito penal é a expressão disso, expressão de uma escolha política e não de um condicionamento ôntico, é um ganho. Mas tem um lado ruim, se vocês olharem bem, é que preservou-se o modelo científico, o método analítico, uma boa carga de conteúdo natural dentro das teorias do delito. Por exemplo, vou dar um exemplo só que eu trabalhei ontem numa live com o pessoal do Ministério Público da CONAMP, sobre dolo, tá? O dolo é um bom exemplo, né?
Porque o dolo dos causalistas e finalistas era um dolo natural na cabeça do sujeito. Ninguém acredita mais nisso, né? Isso está situado entre o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, hoje em dia, né? Todo mundo sabe que o dolo é atributivo e tal. Mas mesmo alguns autores desses funcionalistas defendem a ideia de um dolo atributivo, assim, olha, eu atribuo o dolo à conduta do sujeito porque eu quero que ela seja o mais próximo daquilo que ele efetivamente pensou. Cara, o que ele efetivamente pensou, sinto muito, mas é inacessível para você e para a torcida do Flamengo. Ninguém vai ver o que está dentro da cabeça do cara. Esquece disso. Né? Na verdade, a atribuição do dolo se dá por boas razões jurídicas, que não tem a ver com o que passava na cabeça dele e nem tem como chegar. Aliás, não é que não tem como chegar, não tem como comparar, porque você não tem acesso à mente do sujeito, então, obviamente, todas essas ideias sobre dolo como representação, dolo como probabilidade, como consciência da probabilidade, pode parar com esse negócio. Tudo que se meter lá dentro da cabeça do cara não chega no dolo, né? Já rodou aí. Então, isto é um lado ruim que provém do ranço científico e que não foi capaz de ser eliminado com a guinada normativa, sabe? Só que ainda, além disso, gerou-se um efeito deletério. Se destituiu a ação do lugar central, né, pela incapacidade dos conceitos ontológicos para darem conta das funções que deles se esperava, mas não só se retiraram as funções impertinentes do conceito, mas relegaram o próprio conceito a um segundo plano em favor da imputação. O Roxin tem um texto que faz uma crítica ao verso, que é crítica da teoria finalista da ação, ou algo assim, o texto, que é dos anos 60, né, em que ele diz que a ação não tem mais nada a dizer em direito penal. Pô, aí tem um problema, né, cara? Porque isso abre passo para a incriminação de coisas que não sejam conduta, tá? E aí nós vamos ver que isso, num exacerbo normativo, a gente chega em coisas muito perigosas. Nós já vamos ver. Mas, antes de tudo, é o seguinte, quando se abandona a ideia de que eu vou afirmar um ser do crime, né? O crime é ação típica, jurídica e culpável. Eu deixo de falar isso e digo, olha, para eu castigar alguém, é preciso que a conduta seja típica, antijurídica e culpável, muda a pergunta sobre o direito penal. Percebam isso. Isso é muito importante. Né? Não se pergunta mais o que fez ou deixou de fazer o criminoso, mas se existem razões para castigá-lo. É uma outra pergunta. Não é mais o que é o crime, é por que eu castigo. Tá? Então, essa é uma pergunta que tem resposta normativa, que tem resposta através de um juízo de valor. Né? Variável, é claro, mas um juízo de valor. Muito bem. Tem um efeito deletério disso, que era o que eu estava citando, que é o protagonismo da norma em detrimento da ação. A conversão do funcionalismo em certas vertentes, inclusive a sistêmica, né, a escolha do método autopoético, por exemplo, ela provoca uma coisa que é a perda do antropocentrismo na imputação. Tá? O homem deixa de ser o centro. Se você perguntar para o Jacobs qual é a função do direito penal, ele vai dizer para você que é a promoção da estabilidade da norma. Não está nem aí para o ser humano. O centro da coisa é a norma. O ser humano fica na periferia. O que ele fez ou não fez não interessa. E aí, se o que ele fez ou não fez não interessa, nós temos o problema de abrir passo para coisas. Eu tenho um texto bem crítico, que já publiquei há algum tempo, sobre, por exemplo, delitos de posse. Né? A posse de um objeto. Né? Quem possui algo fez exatamente o quê? Porque a gente incrimina condutas, né? Nós queremos... Eu imagino que não tem ninguém aí que esteja assistindo, e nem os professores que estão aí coordenando esse evento, e seriam capazes de sustentar que eles querem punir, ou que eles defendem o direito penal de autor. Né? Acho que todos nós defendemos um direito penal do fato, certo? Agora, vamos lá. Um direito penal do fato se baseia em que eu só possa castigar algo que alguém fez ou deixou de fazer, certo? Muito bem. Possuir é um fazer ou um não fazer? Olha só, eu digo que o professor Eduardo possui cabelo preto e o professor Leonardo possui cabelo loiro.
que eles fizeram? Percebeu? Nada. Nada. Agora, olha o número de incriminações de posse que nós temos nos códigos de hoje em dia. Vocês acham que isso nasceu espontaneamente, assim, é uma planária, corta o rabo, vira 2, nasce por partenogênese, é isso? Não, né? Espero que não, né? Mas tem um monte. Claro, existem muito antigos crimes, mas veja que isso aí é um avanço de barreira de imputação, porque você quer incriminar o fato de que a pessoa teve acesso a alguma coisa, mas você tem que incriminar o que ele fez, teria que incriminar o adquirir, ou assim, a omissão em entregar à autoridade, isso é legítimo. Incriminar possuir, é só que você não tem que fazer prova de que a pessoa adquiriu, não tem que fazer prova de que a pessoa não entregou num prazo determinado para as autoridades. O que está facilitando é a intervenção penal com recorte de garantias. Ora, isso, do ponto de vista normativo, é uma norma, tudo bem, né, cara? Não interessa se é ação ou não é. Percebe o tamanho da encrenca? Muito bem. Muito bem. Esse centro normativo de cumprimento ou descumprimento da norma é um dos problemas desses modelos normativos. O outro é aquilo que eu falei, a preservação da estrutura de ciência, do método analítico, né? Com desprezo às peculiaridades do caso. Quantas vezes vocês têm lá, e a gente vê muito isso, né? O recurso que não sobe porque tem recurso repetitivo da matéria tal. Só que daí você olha, a tua tese não tem nada a ver com a tese que foi firmada no recurso repetitivo, é só o assunto é, sei lá, reincidência. Mas você não está falando de ser constitucional ou inconstitucional a reincidência, você está dizendo que a reincidência tem um problema de culpabilidade, sei lá, qualquer coisa, né? Eu, para encarar isso, olha, eu tive uma imensa dificuldade, as 2 semanas atrás que eu recebi um despacho do ministro Toffoli, pautando para análise um caso de discussão da reincidência com base no princípio de culpabilidade, que ele percebeu que era um assunto diferente daquilo que já estava pautado como constitucionalidade da reincidência, né? Mas demorou, cara. Eu acho que mandei centenas de recursos com o mesmo assunto até que um conseguiu entrar, algum iluminado leu e a coisa entrou, sabe? Isso mostra que a gente continua desprezando peculiaridades do caso em favor do global, do modelo analítico, do sistema. E vejam que o common law, por exemplo, mostra uma outra via, né? É a via do precedente, do caso, da exceção ao caso, né? Eles partem do método indutivo e a coisa funciona muito bem, né? Quer dizer, o nosso método não é o único válido. É isso que eu quero levantar, né? Então, preservar esse método científico a toda custa, independente do prejuízo que ele provoque, olha, é no mínimo questionável, né? E a segunda coisa é que a preservação do modelo científico retira o direito penal do seu ambiente, porque continua tentando afirmar a verdade. Olha, isso aqui é crime, isso aqui não é crime. Cara, para com isso. Não dá para falar sobre isso assim. Eu vou mostrar para vocês como verdade e falsidade, esse binômio científico, não se aplica à praxis forense. Quer ver? Os professores certamente têm experiência forense, porque a gente nunca fica só na faculdade, né? Sempre tem atividade forense e tal. Nos recursos que os senhores fizeram, alguma vez os senhores escreveram que a sentença do juiz era falsa? Não, né? O que vocês dizem? Vocês dizem, olha, a minha solução é mais justa que a dele. Ele deu uma solução aqui, ele achou isso justo, eu acho que não é justo por causa disso. Você está disputando pretensões de justiça, chegar no resultado mais justo possível, e não pretensão de verdade. Não dá para pretender a verdade no processo por uma única razão. O fato aconteceu lá atrás. O que você faz no processo é uma reprodução muito pálida do fato. O fato já era. Você não tem como comparar com ele. O tempo não permite isso, né? Então, você reproduz ali alguma prova, algum vídeo, algum documento, alguma testemunha e tal, e tenta reconstituir e valorar a reconstituição, né? Quem não entendeu que isso não é uma afirmação da verdade?
Né? A gente, na praxis, faz assim. Na praxis, a gente disputa com boas razões. A gente discute fundamentos. Daí, quando você quer entrar com um modelo científico e tal, você esbarra lá no juiz que te diz assim, peraí, esse troço está aí muito bonito na ciência, mas aqui na prática a conversa é outra. É ou não é? Quantas vezes vocês escutaram isso? Por quê? Porque, claro, a gente quer a quadratura do círculo. Senão não é possível isso. Né? É muito importante que o jurista rebaixe as suas pretensões e reconheça o que é a base do que ele faz. Direito são só palavras. Tá? Me diga alguma coisa que vocês tenham feito com direito que não seja ler, escrever, falar e ouvir. Por isso é linguagem, velho. Direito é linguagem. Só que linguagem não é pouca coisa. Linguagem é todo um mundo. Né? O próprio Wittgenstein dizia isso, né? Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Né? Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ora, há todo um mundo em torno da linguagem. Não é pouco o que o jurista faz, mas a gente tem que reconhecer que o que a gente faz é linguagem. Enquanto a gente tentar resolver com um problema científico um modelo linguístico, nós vamos estar errando de entrada. Não tem saída por aí. Aí não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos desconectar a praxis da estrutura teórica. Tá? Eu quero lembrar vocês que a filosofia da linguagem é precisamente reconhecida como filosofia da praxis. Tá? Que vai reconhecer o direito como praxis e não como ciência. Talvez aí a grande guinada da coisa. Né? Muito bem. A gente, para avançar, e essa é a proposta, né? Se há alguma coisa que pode aprimorar a estrutura do direito penal especificamente, ela deve vir através da crítica que a filosofia da linguagem fez à filosofia idealista, à filosofia tradicional, ao modelo científico. Né? Até porque, se a gente olhar para o Wittgenstein, o que a gente vai encontrar é a melhor elaborada forma de confluência entre duas das mais importantes tradições filosóficas ocidentais. A tradição crítica e a tradição lógica. Se busca uma lógica linguística, né, que seja crítica em relação à estrutura científica. É isso que vocês vão encontrar no tratado, isso que vocês vão encontrar em investigações filosóficas, e que o professor Vives Anton vai trazer para dentro do sistema jurídico penal. Tá? E percebam, daí, qual é a proposta, então? A proposta é superar essa linguagem científica com outra coisa. Porque o Wittgenstein dizia que a estrutura do conhecimento científico pressupõe a cisão entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Né? O cientista olha para o seu objeto, ele é uma coisa, o objeto é outra, ele olha para o seu objeto. Né? Mas ele descreve esse objeto segundo a sua linguagem científica, conforme as regras e filtros que a convertem em objeto da experiência. Portanto, a ciência nunca diz nada sobre as coisas do mundo. O que ela diz é sobre a rede a rede conceitual com a qual ela captura o mundo. Ela não diz a coisa, ela diz o jeito que ela interpreta a coisa, a sua linguagem. Vocês já olharam uma mesa de juristas no bar? Sabe, o dia que a gente puder voltar, né, para uma sexta-feira de chopp, aquele calor aí em Belo Horizonte, né? Vai todo mundo para o bar, uma mesa só tem jurista, os caras estão falando de direito. Senta um dentista, o cara não entende nada do que está acontecendo ali. Né? E o mesmo é o contrário, né? Já perceberam? Tem uma mesa só de dentistas, aí senta um jurista, o cara... Pô, né? Me expliquem por que isso tem que ser assim. É que a gente cria um discurso que é a rede conceitual com a qual a gente apreende o fenômeno. Então, é muito estranho que a gente pretenda dizer que a gente está falando do fenômeno. A gente está falando da nossa rede conceitual sobre o fenômeno.
Imagine uma sala cheia de móveis, sabe aquelas casas de fazenda que não são mais ocupadas, tem um monte aí em Minas, né? Aquelas casas de fazenda não são mais ocupadas, está muito tempo fechado lá. Quando você abre, não tem os lençóis em cima, assim, dos móveis, aquelas coisas, é cheio de teia de aranha e tal. Quando você olha para aquilo, você diz, poxa, ali tem uma mesa com umas cadeiras. Não é uma mesa com umas cadeiras, é um lençol em cima, né, de algo que tem a silhueta das mesas e das cadeiras. Então, você imagine, as redes conceituais científicas funcionam assim. Não é o objeto no mundo, é o lençol em cima ali. Você está descrevendo aquele lençol como se fosse a cadeira. Daqui a pouco você tira o lençol, lá não era uma cadeira, era uma outra coisa que tinha embaixo. Por quê? Porque você está oculto pelo lençol, que é a tua rede de captura. E essa é uma circularidade que a ciência tem inescapável, não tem por onde sair. Sempre vai ser assim. Quanto antes a gente se conscientizar de o que nós fazemos com o direito é um conjunto linguístico de normas, de convenções, e a gente tem que bater as convenções e não o mundo, né? Melhor vai ser para os resultados que a gente produza. Tá? Por isso, não dá para ter concepções sobre a verdade. Verdade da ação, verdade. Esse dado não dá pela fórmula científica, nós nunca chegamos nisso aí. Então, o que sobra, vamos dizer assim, da ciência para nós, isso o professor Vives que diz, né, é perceber que existe um avanço constante do modelo teórico. Quando a gente fala em teoria, ou seja, o conjunto de enunciados com o qual a gente pretende explicar alguma coisa, e é o que a gente faz em teoria do delito, né, são várias teorias do delito, essa ideia teórica de sucessão é o dado científico. Existe uma coisa na ciência, que é característica da ciência, isso está lá no Thomas Kuhn, né, Teoria das Revoluções Científicas. O Thomas Kuhn vai falar da sucessão da ciência nova, né? A ciência nova que chega, supera o paradigma anterior e tal. Essa dinâmica de superação, uma teoria tentando solucionar o problema que enroscou na outra, esse ir para frente é a única coisa da ciência que nos interessa no plano jurídico. Nos interessa no plano jurídico uma teoria do delito cada vez melhor, né? Eu acho que isso, ninguém tem dúvida, né? Claro, uma das coisas fundantes dessa estrutura de teoria do delito é que a gente perceba que nós temos um conjunto de normas que, frente a um conjunto de condutas, pretende produzir o resultado mais justo possível. Portanto, as condutas são tão centrais quanto as normas. Não dá para optar só pela ação como base e esquecer a norma. Não dá para optar só pela norma como base e esquecer da ação, que foi o que aconteceu no modelo ontológico e no modelo normativo. É preciso a confluência disso, né? Por isso, o professor Vives o que vai propor é conceber a ação não individualmente, mas intersubjetivamente. Não como um substrato, mas como o sentido de um substrato. A concepção significativa da ação visa a reorientação da teoria à praxis. Vamos lá, eu vou tentar usar pragmaticamente do recurso retórico dos exemplos, né? Porque isso, para quem está assistindo, pode facilitar muito entender essa ideia. O professor Vitor já começa dizendo assim, não dá para falar em conceito de ação. Porque conceito é uma descrição fechada de um objeto. É próprio do modelo científico. Agora, eu posso falar de compreensão da ação. Eu posso compreender contextualmente uma ação, né, ou uma omissão. E isso se dá porque, intersubjetivamente, eu tenho uma praxis que reconhece determinada coisa como conduta. Vamos lá, exemplos. Me digam se é ação ou omissão, tá? O sujeito está sentado numa poltrona, braço na janela, olhando para fora, o dia inteiro, no domingo em casa. O que a mulher dele diz para ele?
Mas não fez nada hoje, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? O dia inteiro fazendo niente. Você é acusado de omissão, seu omisso, né? Bom, esse mesmo cara, na segunda-feira, supondo que seja um dia regular de trabalho, não esse troço de Covid, né? Na segunda-feira, ele está lá no banco, né, onde ele trabalha, sentadão na poltrona, com a mão na janela, não atende ninguém, e aí você diz que ele está fazendo greve, né? Ontologicamente, ele não fez a mesma coisa? Por que um é um fazer e outro é um não fazer? Mais uma. Essa é do professor Fletcher. Os guardas do Palácio de Buckingham. Lembra dos guardas do Palácio de Buckingham? Aquele terninho vermelho, chapéu ridículo, todo mundo tirando foto, o cara não se mexe, ela parece uma estátua na frente do castelo. Tá. O que é que faz o guarda na frente do Palácio de Buckingham? O guarda guarda, né? O guarda vigia, né? Pô, ele vigia. Vigiar é um fazer ou não fazer? Vigiar é um fazer. Ok, o professor Fletcher diz, bom, esse cara que está lá a semana inteira na frente do palácio, no final de semana ele está de folga. Aí ele está dando uma volta ali do lado, no Hyde Park, ali do lado. Daqui a pouco ele cansa de caminhar e dá aquela parada clássica, né? Impávido, do jeitinho que ele fica durante a semana, ali no parque. Cai alguém no lago do Hyde Park e começa a se afogar, e o cara está lá. Vocês acusam ele de alguma coisa, gente? De omissão de socorro, né? Porra, a minha pergunta é, ontologicamente, que diferença tem entre o que ele fez durante a semana e no fim de semana? Nenhuma, né? Porra, então desde quando que a ação ou omissão é um problema ontológico? Bom, então se não é ontológico tem que ser normativo, né? Porque a gente está acostumado a pensar binariamente, né? A gente é um autômato, uma coisa horrível, né? Nós somos formatados binariamente. Então, não, se não é um problema ontológico, tem que ser normativo. Mas peraí, velho. A norma durante a semana não era a mesma do final de semana? A norma que pautou a conduta do guarda no parque e do sujeito em casa mudou na segunda-feira, quando o guarda foi vigiar o palácio e o sujeito foi para o banco? Não, né? A norma era a mesma. O que aconteceu, então? Isso não é um problema da norma, não era um problema da ontológico. Aonde que mudou a coisa para uma ação se transformar em omissão? Mudou naquilo que tinha em volta da norma e da ação, né? O contexto em que se entrecruzaram norma e ação, as coisas que estavam em volta, as circunstâncias. Já viram isso, né? Circunstância. Sabe de onde vem a palavra? Eu sou chato com palavras, você já deve ter visto isso. Circunstância vem do latim circumstare. Estar ao redor de. Não é a coisa, é o que está em volta. O que está em volta, que é a forma linguística de apresentação, a forma intersubjetiva de reconhecimento daquilo como ação ou como omissão, o que conta. Então, não conta a ação ou a conduta física, o movimento voluntário, não conta o que está na cabeça do sujeito, não conta a norma, o que conta é como essas coisas se conjugam em um contexto, e é o contexto que permite que a gente reconheça uma determinada conduta como esta ou como aquela. Tá? Para eu saber se um cara está fazendo greve, se está correndo, se está fugindo, se está... Pô, depende. Pô, passa um cara correndo na tua frente, mas ele está lá com uma camiseta, um short de corrida, um tênis de corrida e uma plaqueta no peito com um número. Pô, está acontecendo uma corrida aqui na frente. Né? Esse cara é um corredor, né? O sujeito passa correndo na tua frente com uma bolsa na mão, é um ladrão, né? Entendeu? Por quê? Porque você olha esse contexto, né?
E aí tenta reconhecer aquilo através dos significados que são dados pela praxis, né? A praxis nos acostuma a dar significados intersubjetivamente para as condutas, para as ações e para as omissões. O sentido de uma ação, isso aí é do Wittgenstein. Wittgenstein dizia assim, ó, o sentido de uma ação surge da interação social mediada por regras que só entendemos no contexto de uma forma de vida compartilhada. Por isso que quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece os costumes, às vezes você olha para uma conduta e você não entende o que está acontecendo ali, né? Ou até você toma uma atitude e as pessoas reagem à tua atitude e você não sabe de onde veio. Porque aquilo que você fez naquele contexto tem um significado que você não compartilhou como forma de vida com aquelas pessoas, não é? Por exemplo, você recusar a mulher do esquimó para passar a noite com ela no dia que você foi visitar o teu amigo esquimó é uma ofensa tremenda, velho. Então, visite o camarada que tem a mulher bonita, porque senão você vai se complicar, né? O que eu estou querendo dizer com isso é as formas de vida pautam o reconhecimento das ações e das omissões, tá? A ação, então, não é uma ideação, nem a consecução de um fim, mas a expressão de sentido derivada de seguir uma regra. Claro que as ações expressam intenções, pretensões, propósitos. Olha, o cara encheu o revólver de bala, disparou todas as balas, carregou o revólver de novo, disparou de novo, ele está querendo matar. Quer dizer, a intenção está expressa na ação, né? Mas ela não é uma outra coisa que não a própria ação. A ação não é um substrato conductual suscetível de receber o sentido. A ação é o sentido, né? Conforme um sistema de normas, a ação é um sentido que, conforme um sistema de normas, eu consigo atribuir para alguma coisa, tá? E esse paradigma abre uma enorme gama de possibilidades que, claro, que não dá para me abordar aqui de uma vez, né? Mas eu fiz um livro inteiro sobre isso, né? Tem um livro de parte geral inteirinho, acabou de sair a 5ª edição, sobre isso. Dá para aplicar em toda a teoria do direito. Claro, hoje a gente vai pegar um campo de prova só para isso, que é as ações das pessoas jurídicas, né? Para mostrar para vocês como uma concepção significativa de ação é capaz de dar solução a um problema muito sério que a gente vem enfrentando, que é o avanço da responsabilidade penal de pessoas jurídicas que esbarra numa concepção dogmática a respeito da ação. Quantas vezes vocês ouviram falar que a pessoa jurídica é incapaz de ação, né? A gente cansa de escutar isso. Bom, claro, se você for esperar um movimento voluntário de uma fábrica, alguma coisa vai muito mal, né? É óbvio que não vai dar, né? Todos esses sistemas de imputação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eles apresentaram vários problemas graves. E os primeiros deles, vocês sabem bem disso, são os modelos vicariais, né? Aquela ideia inclusive o respondent superior, né? Quem age é uma pessoa, e daí, como é em nome da empresa, gera responsabilidade para a empresa. Mas você está falando que agiu a pessoa, né? Claro, você está falando de um movimento voluntário, de um direcionamento, de uma finalidade, de uma ação física, né? A tentativa de superação disso, muito canhestra, diga-se de passagem, foi uma migração para o âmbito normativo, né? E que encontra ali a ideia do defeito na organização, né? Talvez vocês já tenham visto que no plano normativo começa lá no Klaus Tiedemann, isso lá nos anos 70, mas a coisa vai evoluindo e o modelo mais acabado é aquele do Carlos Gomes Rara Dias, né? Sobre a ideia de que a responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos defeitos da organização, né? Os defeitos de organização da empresa permitiram que uma determinada conduta fosse realizada por um funcionário ou por um diretor, e isso gerou um crime, então aí a responsabilidade da empresa. E esse defeito da organização está associado àquilo que o sujeito fez através daquilo que artificialmente se chamou de fatos de conexão. Os fatos de conexão são justamente esses defeitos que a organização da empresa apresenta e que geram para ela responsabilidade. Cara,
Nesse caso, bem sinceramente, se você for olhar para uma estrutura assim, a primeira coisa que você vai dizer é assim, bom, o que a empresa fez foi ter defeito na organização. É isso? É uma omissão. Ela deveria ter organizado e não organizou. Então, só a única coisa que eu posso imputar a ela é organizar-se mal. Só que tem um detalhe, não existe o tipo penal de organizar-se mal. Porque essa é a conduta da empresa, omissiva, não? No mais, são condutas de funcionários, condutas de diretores. Ah, mas tem um defeito. E daí, o que a empresa fez? O que é que fez a empresa? Porque, claro, de um jeito ou de outro, com essa fórmula artificial do defeito da organização, eu estou violando o princípio de culpabilidade. Isso é uma burla do princípio de culpabilidade. Porque, claro, se eu, o professor Leonardo e o professor Eduardo cometemos um crime em conjunto, cada um responderá pelo que fez, certo? Cada um de nós vai ter responsabilidade pela sua culpa no fato. Ora, como é que eu vou fazer para dizer que porque a empresa se organizou mal, morreu alguém lá na ponta, alguém foi morto lá na ponta, ou houve uma poluição lá na ponta, eu vou imputar a poluição ou o homicídio para a empresa que se organizou mal. Ora, para a empresa que se organizou mal, só pode imputar que ela se organizou mal. Mais nada. Todo o resto são condutas de outros, né? Então, qualquer intento sério de responsabilidade penal de pessoa jurídica tem que partir de autorresponsabilidade da pessoa jurídica de verdade, que significa a pessoa jurídica só pode responder pelo que ela fez. Agora, nós já vimos que a ação ontológica é impossível, né, como base jurídica. Por outro lado, vimos também que os modelos funcionalistas, dispensando a ação, migrando para a imputação, facilitam a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas deixam de lado a questão de ser responsável pelo que fez, porque já não nos importa mais o que fez. Eu atribuo responsabilidade a partir da norma e pronto. Inclusive, posso fazer até um direito penal de autor a respeito de delitos de posse. Então, menos sentido ainda. Né? Para a gente fazer a sério uma responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo que ela fez, o ponto de partida é reconhecer ações em pessoas jurídicas. E para isso, a única fórmula possível é partir de uma concepção de ação como expressão de sentido, tal como faz o professor Vives. Eu submeti, daqui para frente, que eu vou falar para vocês, que são algumas conclusões que eu cheguei em um seminário determinado, eu submeti isso a uma discussão dentro de um seminário em Valência com a presença do professor Vives. Tá? E aí alguns colegas quiseram questionar a coisa e o professor Vives ficou do meu lado e nós dois contra o resto. Né? De tal modo que, então, o que eu estou dizendo para vocês é algo que ele também comunga. Né? Eu parto do seguinte ponto. O Wittgenstein, quando vai explicar o que são ações nos jogos de linguagem, ele diz, olha, ações não são só ações humanas, a linguagem é uma praxis, é uma atividade humana guiada por regras. Tá? Lendo Wittgenstein, o que eu vejo é que ele aponta proposições das investigações filosóficas que podem esboçar um caminho para a responsabilidade penal de pessoa jurídica, pelo menos para definir uma ação que lhe seja própria. Quer ver? Olha só, isso é Wittgenstein de novo. Os jogos de linguagem compreendem não só expressões da linguagem, mas todas as ações com as quais essas expressões estão interligadas. O campo da totalidade do sentido é produto da sociabilidade ou interatividade. Tá? Mas, os jogos de linguagem referem-se a atividades linguísticas específicas, certos modos de aplicação da linguagem, não havendo uma característica única partilhada por todos os jogos, portanto, tampouco a respeito de todas as ações. Isso é muito importante. Olha só, o que é que tem em comum um jogo de futebol e um jogo de baralho? Mas eu chamo os dois de jogo, né? Jogo. Um jogo de, um jogo de tênis e um jogo
de linguagem. Mas eu chamo os dois de jogo. O teu carro, se estiver desregulado no eixo, ele está com um jogo, né? Você percebe como os usos da expressão têm algum parentesco, alguma similitude, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Percebam que a gente faz isso no direito o tempo todo. O tempo todo. Quer ver? Morte. Quantos conceitos de morte vocês conhecem juridicamente? Não é um só, né? Você tem lá, por exemplo, a morte encefálica para fins de transplante de órgãos, né? Que está na lei de transplante de órgãos, que é uma morte derivada de determinadas concepções, que são análises de atividade elétrica no cérebro, de atividade química no cérebro, não é isso? Testes que se fazem com 2 horas sucessivamente, etc. Muito bem. E a morte presumida do artigo 7º do Código Civil? É morte também, mas é outra morte, né? Percebe como mesmo um evento que parece tão obviamente ôntico em direito tem várias conotações? Os efeitos até jurídicos dessas duas coisas são meio parecidos, mas não são a mesma coisa. É isso que se quer dizer quando se fala que conceber ações são várias modalidades de ações, não é uma só ação. A ação de matar, a ação de furtar, elas têm até um parentesco e tal, mas eu não preciso de um conceito específico que ingesse todas as ações, até porque eu não vou conseguir o mesmo conceito, por exemplo, para o jogo, né? Me dá um conceito de jogo, fala aí. Não rola, né? O que eles têm é lá algumas similitudes e tal. Muito bem. O sentido de ação de uma pessoa jurídica, então, não tem por que se sobrepor ao sentido de ação da pessoa física. Percebe? É necessário, isso sim, que tanto uma quanto outra façam sentido em seu uso na linguagem comum. Quer dizer que quando eu diga que fulano fez tal coisa, as pessoas compreendam. Quando eu diga que a empresa fez tal coisa, isso seja compreensível, não é? Não é possível que eu pretenda um conceito único, mas, por outro lado, se a linguagem é intersubjetiva, ela tem que fazer sentido para o seu destinatário, né? Tendo sentido, tudo que na nossa linguagem social comum possa ser fonte de significado, se uma ação ou omissão, em sentido jurídico, é a expressão comunicativa de um fazer ou não fazer, traduzida em um verbo típico que representa intenções, é possível afirmar que uma pessoa jurídica atua. Mas isso precisa fazer sentido comunicativamente, certo? Muito bem. Eu fiz uma lista de expressões que eu queria ler e ver se os senhores compreendem como ações de pessoas jurídicas, tá? A empresa X anunciou contratações. Não foi o Zezinho da empresa X, foi a empresa X. Faz sentido o que eu estou dizendo? A companhia Exxon contaminou o rio. Se você abrir o jornal e ler isso, você sabe o que aconteceu? Essa é a pergunta. Olha só, pretendendo evitar uma denúncia criminal, a empresa Z recolheu os impostos que se lhe apontava como devidos. Tem sentido isso, não? Você consegue entender a mensagem? Cara, se todo mundo consegue entender a mensagem, por que que o jurista não? Explica para mim. Se essas são expressões de sentido, denotativas de finalidades de uma pessoa jurídica, recolher os impostos para evitar a dívida, contaminar o rio, anunciar contratações. Se isso tudo faz sentido para todo mundo, por que não faz sentido para o jurista penal? Explica para mim. O Wittgenstein dizia o seguinte, ó, isso é aspas Wittgenstein, literal. As formas de linguagem complexas só podem se desenvolver sobre comportamentos normativos e o que se encontra no fundo dos jogos de linguagem é sempre uma ação, condição última para a prática do fenômeno linguístico. E aí digo eu, logo, se faz sentido linguístico comum
afirmar um fazer de pessoas jurídicas, é porque essas ações são algo que se encontra no fundo do desenvolvimento da linguagem com sentido, e é o que permite reconhecer tais ações. É muito estranho que a gente queira se distanciar da linguagem comum. Por que quantas vezes vocês já viram isso, né? O destinatário da sentença pega a sentença para ler e não entende o que está ali. Parece que nós fazemos questão de não ser compreendidos. Então, nós precisamos reduzir a nossa linguagem científica à praxis linguística de reconhecimento das ações. Tá? E essa é a forma de se aproximar de um resultado prático. Tá? Wittgenstein, outra vez, olha só. As regras da linguagem são o que permite avaliar e julgar por padrões de correção os usos e significados das palavras. E só os usos normais podem ser prescritos. Falar corretamente. No mais, a contrassenso. Tá? Então, se as ações das pessoas jurídicas fossem contrassensos, elas deveriam ser contrassensos linguísticos, não é? No entanto, quando eu pego lá algumas palavras, como essas frases que eu apresentei para vocês, parece que elas fazem todo sentido, né? Todo mundo conseguiu entender. Ora, se faz sentido linguístico, por que não faz sentido jurídico? Veja, os usos das palavras, o reconhecimento das ações, não são iguais. Nós podemos usar as palavras de formas diferentes. Mas tudo que nós fazemos com as palavras constitui a linguagem. E se nós falamos de ações de pessoas jurídicas no entorno do direito, o uso comum jurídico do termo produz o sentido comum entre os usuários da linguagem jurídica. Às vezes, quando me deparo com colegas nossos que são de outra área, né, eu falo, não admitem ação de pessoas jurídicas? Não, como não? A empresa que eu trabalho demitiu não sei quantos funcionários ontem. Demitir é um fazer. Ou você vai dizer que quem demitiu foi o cara do RH? Não foi ele, né? Não é esse movimento voluntário da assinatura das carteiras de trabalho que é a demissão, né? A demissão é outra coisa. Espero, né? Se você for tentar explicar isso para o nosso colega de direito do trabalho, ele vai te dar uma surra, né? Jurídica. Você está louco, né? É claro que a despedida foi da empresa. Eu não entro com a ação contra o funcionário do RH, eu entro na ação contra a empresa. Né? Porque foi a empresa que despediu. Né? Então, vamos lá. Nós é que estamos atrasados na agenda. Somos nós. Né? Nem sempre vai haver sobreposição entre o que pode fazer uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Vamos lá. Você não vai acusar uma pessoa jurídica de estupro, por exemplo. Né? Bom, mas também você não vai acusar o sujeito que não seja funcionário público de peculato. Né? Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, existem certas condutas que são próprias de certos agentes e outras condutas que são próprias de outros agentes. Não há nenhum problema nisso. As pessoas jurídicas devem ser capazes de ações que elas sejam capazes de realizar. Ponto e fim. Né? O significado de uma palavra, no nosso caso, palavras que compõem os tipos penais, não é determinado por um objeto jurídico ou material ou por quem o realiza, mas pelo uso na linguagem, ou seja, a aplicação de diferentes circunstâncias que compõem os distintos jogos de linguagem que fazem reconhecer tal coisa. Tanto é que enquanto não haja determinadas praxes, você não reconhece determinado tipo, né? Você só tem o tipo provindo da praxis. É ali que você aprende o que é aquilo, né? Os eventos. Então, a descrição que faz ali tem que corresponder a alguma coisa que eu já conheço, né? E que eu descrevo no tipo. Portanto, a questão toda a base de tudo que eu queria dizer somente a partir de que eu reconheça que a ação é expressão de sentido, é possível falar em autorresponsabilidade de pessoa jurídica. Não mais uma heterorresponsabilidade, uma burla do princípio de culpabilidade, todos aqueles artifícios que as pessoas fazem. A concepção significativa de ação é a base a partir da qual dá para conversar a sério
sobre responsabilidade da própria pessoa jurídica pelo que ela fez, que não impede que tenha, evidentemente, também responsabilidade de pessoas físicas envolvidas nisso, por aquilo que elas fizeram, né? Mas cada qual dentro do seu limite. É possível um concurso de pessoa física e jurídica? Obviamente sim. Obviamente sim. E não só em direito penal, né? Pode haver responsabilidade solidária entre o sujeito e a empresa. Você não tem nenhum problema, né? Isso existe no direito civil, no direito administrativo, só nós que estamos atrasados na agenda, né? Propor isso tem algum ganho? E eu acho que isso talvez deveria ser a questão para a gente. Bom, tá legal, professor, tudo bem, entendi essa concepção de ação, entendi como é que a ação como expressão de sentido pode também significar a conduta de uma pessoa jurídica, ok. Mas qual é o ganho disso, de eu usar isso para a pessoa jurídica? Eu falei, o ganho número 1 é que acaba com o problema de burla do princípio de culpabilidade. A pessoa jurídica vai responder pelo que fez, no sentido do que fez, exatamente. E, em segundo lugar, abre a possibilidade da sua responsabilização, que até então era tida como um dogma intransponível. Não dá para passar disso aqui. Não, dá sim. Isso gera um ganho de equidade. Porque eu, como pessoa física, né, se eu furo um sinal, né, e por conta disso vem outro carro de lá, eu subo na calçada, derrubo uma árvore, atropelo uma pessoa, vem para cima de mim a multa do direito administrativo, mais a lesão corporal do direito penal e ainda a indenização civil. É ou não é? Agora, se for uma empresa, ela comete uma conduta criminosa, aí ela só responde pelo administrativo e pelo civil, o penal não. Cara, peraí. Esse tipo de privilégio também quero para mim. Onde é que eu assino? Tem algum erro aí. Então, há um ganho de equidade frente à resposta penal. Cada um responde pelo que fez. Tá? Então, me parece que existe sim um ganho a partir dessa fórmula, né? E volto a dizer o mesmo, para a gente encerrar e eventualmente começar a fazer algum debate. Vou lembrar a frase de novo: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, do Wittgenstein, né? Se nos limitamos em direito a palavras, é preciso saber que essas palavras constituem todo um mundo e explorar esse mundo. Essa é a minha proposta. Minha proposta é: vamos revisar a teoria do delito e explorando o mundo das palavras, porque esse é o mundo que nos pertence, e não o mundo de uma ciência. Eu não visto um guarda-pó para ir para a audiência, eu visto uma toga. Tá? E acho que isso deveria significar alguma coisa. Acho que é por aí, gente, para a gente começar a conversa, e aí vocês ficam à vontade para prosseguir o debate como quiserem, tá bem? O problema de receber um palestrante como o professor Busato é porque a gente quer ficar aqui com ele a semana inteira conversando. É impressionante, professor, assim, para mim, confesso, o senhor, desde o início da fala, só tocou em assuntos que eu gosto muito de estudar. Não vou nem dizer que é de dar aula, de falar, mas eu gosto de estudar. Eu acho que a dogmática penal é a parte que mais me fascina, e eu não vou dizer da ciência jurídica, eu vou dizer do sistema jurídico. Dá para usar teoria, né? Dá para usar sistema, dá para usar um monte de palavras. Exato, mas a partir de hoje eu vou ter o cuidado de não dizer a ciência jurídica. Mas eu quero dizer que, assim, o professor Eduardo é testemunha, não é costume meu fazer intervenções, eu sempre deixo para ele fazê-las, mas hoje eu vou ter que aproveitar e eu vou fazer um pequeno desvio no tema responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não vou fazer uma pergunta sobre isso, mas eu sei que pela envergadura do conhecimento do senhor, professor, que eu já conhecia e hoje só foi mais uma prova para mim, eu posso fazer essa pergunta que não será um constrangimento e nem terá nenhuma dificuldade para o senhor em respondê-la, mas é porque eu tenho trabalhado no meu doutorado a questão da omissão imprópria e especialmente vinculada à responsabilidade de dirigentes. E ela tem inúmeros problemas, né? Como o pessoal não está aqui para me ouvir, mas para ouvir o senhor, eu vou direto na pergunta. O que eu queria saber é a sua opinião
com base em toda essa explicação que trouxe da teoria da ação significativa do professor Vives Anton, se essa teoria ela é a que melhor explica os problemas relacionados à omissão imprópria. Porque nós temos problemas relativos a dolo, à culpa. O Brasil hoje aplica a teoria da cegueira deliberada para tentar pular os problemas de causalidade e também de dolo ligados à responsabilidade de dirigentes na omissão. Algumas vezes se falou erroneamente sobre a aplicação da teoria do domínio do fato também. Nós tivemos o próprio professor Roxin escrevendo sobre o tema e dizendo que se aplicou errado. E é um tema que, no Brasil, em razão dos últimos acontecimentos da última década, tem ganhado força, que é a responsabilidade dos dirigentes. E ela pode se dar na omissão e na omissão, na ação e na omissão. Na ação, é muito mais simples de se resolver os problemas do que na omissão imprópria. Então, eu queria, tendo em vista toda a primeira parte da sua fala sobre teoria da ação significativa, né, o professor veio desconstruindo tudo para construir a teoria da ação significativa. Eu queria saber a opinião do senhor, professor, sobre a teoria da ação significativa na omissão imprópria. E, assim, mais uma vez, eu ainda vou agradecer a todas as vezes que eu falar hoje, mas já deixo o meu agradecimento, a minha admiração, e realmente, assim, o senhor sempre brilhante. Bom, vamos lá. Eu vou ousar ser aqui só o agente da psicografia das ideias, tá? Não são minhas, né? São do professor Vives, tá? E de um doutorando, ou de um doutor já, mas que foi meu orientando de doutorado, que trabalhou sobre cegueira deliberada. Então, assim, eu vou iniciar te convidando a duas leituras. O último livro que o professor Vives escreveu foi precisamente sobre omissão imprópria, né? Mostrando como, fora do modelo da concepção significativa de ação, existem sempre recortes de garantia, quando não, ofensa do princípio de legalidade. Já vou trabalhar mais detidamente isso para te deixar mais claro. E com relação à tese, que essa você pode obter tranquilamente por internet, aliás, o livro do professor Vives também, né, porque eles têm agora esses e-books, né? O livro do professor Vives foi publicado pela Tirano, se não me engano, em 2019. Eu acho até que eu tenho ele aqui, se bobear. É capaz de ele estar por aqui. Peraí. Exatamente. Para não dizer que eu estou... Tá aí, ó. Tá? E a tese, você também obtém por internet, ela está no banco de teses da Universidade Federal do Paraná. O doutor que defendeu chama-se Sérgio Valadão Ferraz. Ele é procurador da República, aqui em Curitiba, e ele trabalha cegueira deliberada, que é justamente esse tema, filtrado pelo modelo da ação significativa, dizendo que a cegueira deliberada é somente um indicador qualificado de dolo. É uma tese sensacional, muito bem escrita. Ele passou um período na Alemanha, com bolsa de um projeto que a gente tinha, Probral, aqui, e fez um trabalho brilhante, a coisa melhor escrita que existe sobre o tema, e que reduz o âmbito sensivelmente da cegueira deliberada. Olha, a postura da cegueira deliberada é nada mais do que um indicador dos muitos que compõem as circunstâncias para aferir o dolo. Ela é um indicador qualificado, mas é um indicador que pode ser contrarrestado também, né? Então, é muito interessante, o texto interessantíssimo. E o livro do professor Vives, o que tem de base aqui, Leonardo, é o seguinte: ele sustenta o seguinte ponto. Quando a gente faz uma construção de responsabilidade omissiva, né, quando ela é uma omissão própria, ela descreve a conduta que o sujeito tem que fazer. Quando ela é uma conduta comissiva, ela descreve aquilo que o sujeito não pode fazer. No caso da comissão por omissão, o sujeito não faz e realiza, teoricamente, aquilo que ele está proibido de fazer, né?
Então, o que é que isso é? Um transporte, isso é uma prestidigitação jurídica. O que é que se tentou construir como fórmula para dar solução a esses casos? Foi se construindo teorias sucessivas que procuravam justificar por que, num caso de omissão, eu puno como se fosse comissão. Tá? E essas teorias, a prevalente, todos nós conhecemos, é a teoria da posição de garante. Né? Pois bem, o professor Vives o que sustenta é que não basta ou não é suficiente a posição de garante como fonte dessa responsabilidade. É preciso que se some à posição de garante uma equivalência de significado do verbo do tipo. Porque, do contrário, eu não estou legitimado a atribuir aquele tipo para a pessoa. Então, vou dar uns exemplos bem clássicos, assim, para a gente poder ter um ponto de partida. Por que a gente fala da posição de garante da mãe que deixa de amamentar o filho? É porque há uma posição de garante, uma regra? Não. É porque quando eu digo assim, o filho recém-nascido não é amamentado pela mãe, que, por outro lado, também o mantém em casa, né, o tempo todo, ora, isto faz sentido quando alguém abra o jornal e leia: mãe matou o filho deixando de amamentá-lo. Não? Ora, tem sentido da comissão realizada através de um ato omissivo. Agora, pense, eu vou falar de um caso concreto que eu trabalhei, tá? Um sujeito subiu numa pilha de rolos de papel, numa fábrica de papel. Os rolos rodaram e o sujeito morreu esmagado. Tá? Na comissão de prevenção de acidentes que foi realizada, ou seja, foi montada uma comissão para isso, né? Estavam nas pautas o cuidado de que deveria se recomendar a esses sujeitos que não subissem nas pilhas de rolos de papel, porque havia esse risco, é uma das NRs, sei lá eu e tal. Né? A CIPA, quando fez essa reunião, não incluiu isso na pauta. O caso que me chegou era do proprietário da empresa denunciado por homicídio culposo. Minha pergunta é, eu consigo dizer com sentido, ou seja, eu consigo explicar para o porteiro do meu prédio que o dono da empresa tal matou o cara fazendo ele rolar das pilhas de papel? É óbvio que não. É óbvio que não. E não é um problema de causalidade, não é um problema de imputação objetiva, não é um problema de posição de garante, é um problema de legalidade. Não faz sentido, tá? Aí o professor Vives, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, enquanto falo com você, o Código Penal espanhol, porque está citado no livro e eu não lembro exatamente os termos, mas o Código Penal espanhol, na reforma que aconteceu em 2015, foi muito discutido o tema do concurso de pessoas, e é isso que eu estou querendo achar aqui, e o tema da omissão e comissão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque justamente nesse ponto, o professor Vives propôs que o texto fosse modificado para inserir a expressão sentido, né? Para que a responsabilidade penal derivasse de algo omissivo realizado com o mesmo sentido que tivesse a comissão. Eu quero ver se eu acho aqui onde é que está isso especificamente. Eu não vou encontrar agora, mas no livro você vai buscar, você vai encontrar, ele cita, né?
a passagem específica, ele diz assim, olha, a responsabilidade em comissão por omissão só pode existir presente a posição de garante e quando a omissão derivada da posição de garante tenha o mesmo sentido que tem a comissão, do ponto de vista linguístico. Então, o que é que eu te diria? Eu faço todo esse exercício para chegar na origem da tua pergunta. A concepção significativa da ação tem algo a aportar para as situações de omissão imprópria? Tem muito a aportar. Tem a aportar o recorte do princípio de legalidade, né? Só é possível imputar consentido se você tiver a conduta omissiva equivalente à comissão prevista no tipo. Do contrário, nós estamos falando de um contrassenso, né? De um sem sentido. Deixa eu ver se não tem aqui no índice citado o artigo específico. Acho que não tem no índice. Vai ter que procurar no texto mesmo. Mas essa é a missão do doutorando, né? Essa bola é tua. Professor, muito obrigado pela consideração em relação a essa pergunta. Eu realmente fiquei inquieto assim, ao longo da sua exposição e também, enfim, eu falaria sobre inúmeras coisas e várias perguntas que eu teria, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade para não lhe cansar também e dar a palavra para o professor Eduardo, que sempre é o nosso responsável pelas intervenções aqui nas nossas palestras. Em geral, é ele que participa. Professor Eduardo? Muito obrigado, professor Leonardo. Belíssima palestra, professor Paulo César Busato. O professor Leonardo, dessa vez, ele tirou o doce da minha boca aqui e já perguntou sobre a missão própria, que realmente era aquilo que eu ia, apesar da minha tese que eu defendi de doutorado, eu trabalhei com a negligência grosseira e acabei, e sempre a omissão própria e imprópria se confunde muito, né, com essa culpa temerária, aquela que você... Exato, reckless. E a omissão, né, que a gente tem hoje no Código, alguns crimes contra o consumidor, o delito culposo omissivo. Isso é uma dificuldade tremenda, né, da gente trabalhar. Coletivo, né? Exatamente. E eu vejo nessas ações com o Vives Anton uma maior clareza de distinção daquilo que, assim, lógico, tendo todo o respeito por todos os autores que trabalham ainda com finalismo, é que chegou-se num ponto que eles deram um nó, sabe? Quando você dá um nó e não consegue desatar, porque o negócio, acabou fundindo no outro e você não consegue ali. Na verdade, você até consegue, mas a lógica de se fazer isso é muito mais complexo do que você pode aplicar no direito. Se você for aplicar, você fala... Como chamaria da falência do paradigma? Exatamente. A falência total daquilo ali, porque você fez um nó tão intrínseco, tão juntado ali, você não sabe como... Mas a própria culpa é uma omissão do dever de cuidado. Aí você coloca uma outra omissão ali e aí você tem que explicar isso. Eu só ia complementar, só fazer uma questão ainda na omissão imprópria do professor Leonardo. Essa distinção que existe, o Vives Anton, na ação significativa, ele consegue, ele traça uma barreira mais definida para essa questão, que sempre a gente fica nessa, a gente acaba batendo dolo eventual, culpa consciente, omissão, né? Vamos lá. É sempre essa complicação. Muito obrigado, professor. Eu vou tentar dividir em 3 subquestões aí, né? A primeira delas, e isso é até um desafio que eu tenho feito as pessoas me ligam, né? Às vezes, eu queria fazer um doutorado e tal, na federal, eu queria um projeto, não sei muito bem o que fazer. Eu sempre dou a mesma sugestão, até hoje não achei o corajoso que quisesse fazer essa tese, mas é uma tese que está por ser feita
que é a seguinte: a existência de um crime imprudente frente à figura original dolosa é um avanço de barreira de imputação, certo? É um recorte de garantias frente a um avanço de barreira de imputação. A admissibilidade de bens jurídicos coletivos frente a bens jurídicos individuais é um avanço de barreiras de imputação, certo? O uso da norma penal em branco, por exemplo, é um avanço de barreiras de imputação. O uso de elementos normativos do tipo é um avanço de barreiras de imputação. A técnica da omissão imprópria é um avanço de barreiras de imputação. Vamos lá. Quando eu tenho um tipo que é omissivo, culposo, de um bem jurídico coletivo, norma penal em branco, cheio de elemento normativo, que raio é isso, velho? Então, assim, me parece que isso aqui é uma violação do princípio de intervenção mínima evidente, através de técnicas de tipificação. Perceba que não é vendo a praxis forense da ocorrência, mas antes, no processo legislativo mesmo, né? A própria técnica utilizada para o desenho da pretensão conceitual de relevância, ela forja um negócio que é para lá da intervenção mínima. Então, a minha pergunta, a pergunta que eu queria ver respondida por uma tese, e que eventualmente eu poderia fazer, levaria anos para fazer também, eu não tenho esse tempo, esse é o pior, né? Mas tenho muita vontade. É o seguinte: qual é o limite? Quando eu promovo esses avanços de barreira de imputação, que combinações podem ficar adstritas a uma legitimidade frente à intervenção mínima e onde que isso começa a ser ilegítimo? Quais conjugações desse grupo de avanços de barreira de imputação juntas tornam ilegítimo e quais são admissíveis como técnicas? Entende? Aí sim você vai ter uma barreira para tudo isso que você está dizendo, né? Essa conjugação, tem uma hora que ela fica odiosa. E a gente reconhece claramente os exemplos aberrantes. Mas tem outros, Clésia, não podemos negar que é necessário que exista a norma penal em branco. Não podemos negar que é necessário a proteção do ambiente, por exemplo, que é o bem jurídico coletivo. Não podemos negar que é necessário a notificação de doença infecto-contagiosa de que o médico tenha ciência no momento de Covid. Então, a omissão, todas essas barreiras de imputação sozinhas são legítimas. Todas juntas são ilegítimas. Quantas delas juntas e quais compõem o campo da legitimidade e quando que elas resvalam para o campo da ilegitimidade? Isso eu queria ver numa tese. Porque isso sim seria a solução para esse problema que você está dizendo. Essa tese não existe, tá? Mas a pergunta está feita, né? Como é que responde? Só na hora que botar tudo no papel e fizer um imenso campo de provas é que você vai conseguir resolver. Mas dá para resolver, né? Tem aí uma pergunta para ser respondida. Quem sabe alguém que está nos escutando se anima, né? Vocês já têm o doutorado de vocês, eu tenho o meu, né? Tem alguém aí que ainda não tem e que seja curioso o suficiente para uma aposta dessa envergadura, né? Agora, muito especificamente na tua pergunta, né? Os crimes, ajuda em que esse modelo ao trabalhar com as figuras de culpa, dolo, essa delimitação e tal? O professor Vives vai trabalhar isso num juízo descarregado do tipo, tá? Isso é que eu acho que é muito importante. A constatação de que culpa e dolo não são entes na cabeça de ninguém, né? Culpa e dolo são juízos de desvalor da conduta. Agora, esse juízo é um juízo à parte do que é o tipo, né? O tipo, ele chama de pretensão de relevância. Isso é quando um fato é relevante. Ele diz assim, olha, basicamente, é difícil explicar tudo em 5 minutos, mas eu vou tentar botar o dinossauro no Fusca, tá? Ele diz que há uma pretensão geral de justiça no conjunto de normas que compõe a teoria do delito frente às condutas, né? Esse conjunto de normas pretende produzir um resultado mais justo possível ao analisar as condutas. Essa pretensão geral de justiça e não de verdade, perceba,
não é uma pretensão de verdade, é uma pretensão de justiça, ela se fragmenta em subpretensões. Essas subpretensões são pretensão de relevância, pretensão de ilicitude, pretensão de reprovação, né, e pretensão de punibilidade, tá? O dolo e a culpa vão ser analisados na segunda pretensão, naquilo que ele chama de pretensão de ilicitude. Sabe por quê? Porque, para o fato ser relevante em direito penal, não precisa discutir dolo e culpa. Eu vou te dar um exemplo de praxis, porque nós estamos falando de filosofia da praxis, então vamos lá para o campo forense. Você é o delegado, você está na delegacia, entrou alguém ali e diz para você assim: doutor Eduardo, ali na esquina, Zé matou João. Pergunto, você vai precisar perguntar para esse cara se foi por querer ou sem querer para abrir um inquérito, ou o fato em si já é relevante para você abrir o inquérito? Percebe? O que o dolo e a culpa tem a ver com isso? Na pretensão conceitual, ou seja, naquilo que a gente afere através do princípio de legalidade, você olha para o Código Penal, o que está escrito é matar alguém. Pô, o cara falou para você, Zé matou João. Cara, o Zé matou alguém. Abre um inquérito e vamos ouvir o Zé. Ponto de partida. Não tem saída. Por quê? Porque já é formalmente relevante. Daí ele diz, esse tipo de ação é composto por uma pretensão conceitual, que é o conceito só. E no conceito não está escrito matar alguém com consciência e vontade. Não está escrito nada disso. Nem está matar alguém por violar o dever de alimentá-lo. Não. Está lá, matar alguém se o crime é culposo no máximo. Nem diz qual é a violação de dever que você tem que cumprir, né? Então você olha aquilo, é relevante para o que está escrito, bom, abre o inquérito. Né? Aí, a segunda verificação, dentro ainda dessa pretensão de relevância, tem a pretensão conceitual de relevância, o conceito que expressa o tipo, e a pretensão de ofensividade. Aflige um bem jurídico de modo suficiente para justificar a intervenção penal? Essa é a segunda pergunta. Dentro daquilo que compõe a primeira pretensão, a pretensão de relevância. A pretensão de relevância é uma pretensão conceitual de relevância mais uma pretensão de ofensividade. Tá? Não falamos de dolo e culpa ainda, percebeu? Falamos do princípio de legalidade, do princípio de intervenção mínima. Daí sim, no plano da ilicitude, que se faz juízo de valor, se faz um juízo de valor sobre dolo e culpa, princípio de culpabilidade, né? O que separa o ilícito penal do ilícito civil é a contribuição culposa ou dolosa para o evento, né? Não é uma responsabilidade objetiva, mas subjetiva, portanto. Existe dentro da pretensão de ilicitude, que é a segunda pretensão, uma pretensão subjetiva de ilicitude, que é a correspondência ao princípio de legalidade, ao princípio de culpabilidade, mais uma avaliação das normas permissivas, aquilo que ele chama de permissões, que é a parte objetiva disso. Qual é a vantagem disso? Quando você for analisar em conjunto a ilicitude, desaparece o teu problema de discutir se o sujeito tinha intenção ou não de se defender. Pensa só, quando você fala que o tipo penal já tem o dolo e a culpa, quando você vai discutir se há legítima defesa ou não, tem os elementos objetivos e ainda tem um elemento subjetivo da legítima defesa. Aquilo é o quê? Dolo? Culpa? Que raio é aquilo? Ninguém sabe explicar, né? O Veltro explica pessimamente isso, né? Agora, quando você põe junta essa avaliação, ou seja, para ser ilícito é preciso uma contribuição subjetiva e não ter objetivamente uma norma que o permita, essa análise é feita em conjunto, né? Facilita, que é exatamente o que faz um juiz, né? Num caso concreto. Então, o que eu te diria? Na fórmula do professor Vives, é muito mais fácil e muito mais próximo da prática forense aquilo que se faz em termos de avaliação de crime doloso ou crime culposo. Claro, a gente precisaria, eventualmente, de umas
sei lá, de umas 4, 5, 6 encontros, talvez, para descrever toda a teoria do delito a partir do modelo do Vives, né? Seria um curso, talvez a gente tinha que programar um curso à parte, mais lento, para a gente poder explicar as coisas com mais vagar, mas isso dá para ter uma pálida ideia da coisa, né? No livro de parte geral tem uma explicação um pouco mais rebuscada. Já vou aceitar a dica do professor Busato para quem sabe convencê-lo a fazer esse curso aqui conosco Pô, Léo, podemos programar pós-pandemia, né, Léo? Porque daí dá tempo de fazer um curso que termine numa sexta e termine num chopp, né? Tranquilo. E aí nós vamos conversar muitas outras coisas. Professor, olha, nós já tomamos 2 horas do seu tempo, eu só quero te agradecer, reforçar o que eu disse no início, né? O tempo que o senhor ficou aqui conosco e respondeu aos nossos questionamentos, mais uma vez comprovou a sua gentileza, a sua atenção, e fica mesmo a minha gratidão e o meu carinho, a minha amizade, o meu respeito pelo senhor acima de tudo, e espero realmente, como o senhor disse, que muito, muito em breve a gente possa estar junto pessoalmente, né, confraternizando, discutindo os temas do direito penal, tendo o senhor aqui conosco, que eu acho que vai ser uma alegria imensa para os nossos alunos. Enfim, quero deixar mais uma vez registrado o meu agradecimento e dizer para o senhor que as portas da PUC Minas sempre vão estar abertas para o senhor, quando quiser, quando puder. Vai ser uma honra para nós tê-lo pertinho aqui. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade de interlocução com vocês. É muito prazeroso sempre conversar com vocês, porque eu sei que existe aí um cenário de estudo de direito penal de uma forma muito vertical, com que eu me identifico bastante e por isso gosto de participar dos eventos de vocês. Certamente nós vamos nos organizar para outras ocasiões com mais vagar, com mais precisão e que a gente consiga avançar tranquilamente, oferecer mais oportunidade ainda de debate, né, para as pessoas, que eu acho que isso que é o que faz engrandecer todos nós. Obrigado. Né? Pronto, professor, acabei de gravar aqui já e reforçar